Vamos dar sequência então com as ferramentas e vamos passar para a próxima aqui, que é a ferramenta de laço, né, que faz também seleção. Então eu tenho aqui inicialmente a ferramenta laço, né, para usar ela você tem que ter uma boa coordenação motora aí, então eu vou aproximar um pouquinho aqui, ó. Se eu quiser arrastar ela, né, eu seguro a barra de espaço e arrasto. Se eu maximizar a janela como eu fiz ali, eu tenho toda a janela para trabalhar, né, aqui no Photoshop, fica uma coisa mais fácil. Então ela funciona da seguinte forma, você vai clicar, segurar, manter o botão pressionado e fazer a seleção. Se você não tem uma boa coordenação, dificilmente você vai conseguir selecionar de forma correta. Ó. Se eu soltar aqui, ele fecha para mim a seleção. Eu não gosto muito de usar ela não. Vou restaurar aqui a janela. Se eu quiser voltar ela para onde ela estava, eu clico, seguro e arrasto. Ela se encaixa ali. Ctrl 0 eu ajusto o tamanho aqui do zoom. Para tirar a seleção, Ctrl D. Eu costumo muito usar essa segunda, que é a laço poligonal. Então ela faz uma seleção de forma poligonal. Pressiona a barra de espaço aqui, ó, segura e arrasta para poder posicionar a tela. Já ensinei isso aí. Ela funciona da seguinte forma, eu clico uma vez ele coloca um ponto, ó, e se eu for clicando novamente ele vai colocando outros pontos e eu consigo controlar a minha seleção. Então não clico, seguro e arrasto, dou um clique e levo o mouse para onde eu quero que ele contorne a seleção. Se eu errar, colocar um ponto indevido como eu fiz aqui, ó, só pressionar o delete ele tira aquele último ponto que eu fiz. Aí eu posso voltar a selecionar, né, como eu estava fazendo. Se eu der um duplo clique, eu vou selecionar só essa parte aqui, por exemplo, do bico dele. Se eu der um duplo clique, ele fecha a seleção. Ele vai fechar a seleção também se você clicar aqui, ó, passar o mouse sobre aonde é próximo ao início onde você começou. Quando você passa o mouse, ele mostra uma bolinha bem pequena ali, ó, né, do lado da seleção. Não sei se vai dar para vocês verem devido ao zoom. Depois eu vou dar uma ampliada ali. E se eu clicar, significa que ele vai fechar ela. Se ele não fechar, basta eu fazer uma seleção e dar um duplo clique. Quando eu dou um duplo clique, também ele fecha ela. Temos um terceiro tipo de laço aqui, ó, que é o laço magnético. Ele funciona da seguinte forma, ele faz a seleção por pixels de cor. Então, se eu clicar, às vezes é bom e às vezes não, então não costumo muito usar ele. Essa setinha preta, eu não falei, mas é ela que manda onde vai ser colocado o ponto. Eu cliquei uma vez, ele colocou ali, ó. Eu não preciso nem clicar novamente. Se eu for arrastando o mouse, ó, ele vai fazendo para mim a seleção. Então, ele consegue diferenciar para mim aonde tem aqui, né, a parte do pinguim e aonde é azul. Então, ele consegue fazer ali, né, beleza para mim a seleção. Se eu segurar a barra de espaço, ele coloca a mãozinha, olha que bacana. Ó. Se eu solto ela, ele volta para a ferramenta que eu estava. Então, eu consigo fazer uma seleção com zoom de uma forma muito fácil aqui e muito prática ali. Beleza, então ela funciona, mas como eu falei, não é toda vez. Às vezes ele confunde pontos aí também de cor. Duplo clique, ele fecha a seleção. Ctrl D, ele vai removê-la para mim. Passando aqui, ó, nós temos ferramenta de seleção rápida e ferramenta varinha mágica, que nós vamos utilizar bastante. Nós vamos ver aqui como que funciona essas duas ferramentas. Para isso eu vou precisar, por exemplo, de abrir uma outra imagem, onde eu tenho aqui, né, uma área de mesma cor. Então, arquivo abrir, deixa eu procurar aqui uma imagem com uma área, né, de mesma cor, onde fique fácil para que eu possa mostrar isso aí. Então, eu separei umas imagens para a gente trabalhar junto, né, e eu vou deixar ela na descrição aí desse vídeo, né, e de alguns outros vídeos para vocês baixarem. Então vamos fazer o seguinte, arquivo abrir, né, o link dela vai estar aí para vocês baixarem. Aqui eu deixei as minhas nos documentos, é uma pasta chamada Photoshop. Vai ter várias imagens que nós vamos usar no decorrer do curso. Abra uma imagem chamada roda, por exemplo, que dá para me explicar através dela essa ferramenta. Aqui nós vamos pegar a primeira ferramenta, varinha mágica, o atalho para ela ali é tecla W. Ela seleciona uma área que tem, né, uma mesma cor. Então, se eu clicar aqui, ó, no fundo preto, por exemplo, ele vai selecionar toda a área igual àquela área ali da minha imagem. Então, toda a área preta. Eu dou delete, por exemplo, ali e ele vai apagar. Ele tem essas opções que eu já mostrei da outra vez, vou explicá-las novamente. Então, eu tinha prometido dar uma olhada nessas opções aqui, vamos lá. Sensível ao conteúdo, ele coloca, né, como se fosse uma junção desse conteúdo ao fundo. Se eu der ok, olha como que vai ficar estranho, né, para esse caso aqui no caso. Ele vai preencher o fundo ali com o conteúdo que eu tenho do objeto. Então, não seria mais ou menos isso. Se eu der delete novamente, ele me dá outras opções. Primeiro plano, que seria o amarelo. Então, se eu der ok aqui, ele vai colocar amarelo ali ao fundo, que é a cor de primeiro plano é essa que está em cima. Segundo plano é a cor que está embaixo, que é o plano de fundo, né, que seria o branco ali. Ó. E tem outras opções aqui também, que seria para me colocar um padrão, né? Nós vamos trabalhar com padrão, com a cor, né, do histórico, ou preto, 50% cinza, ou branco aqui. Se eu tivesse um objeto aqui embaixo, que seria uma outra camada, vou inserir uma nova camada, vou dar um duplo clique para desbloquear o plano de fundo, já ele vem por padrão bloqueado, você dá um duplo clique e dá ok, já desbloqueia. Você pode trocar de posição. Clico na camada 0, quando eu deletar, ele não me dá opção nenhuma. Ele só dá aquela opção caso você não tenha nenhum objeto abaixo. O Photoshop tenta entender,
né, você quer apagar essa área, mas o que você quer que seja apresentado ali embaixo. Mas voltando às ferramentas que a gente estava vendo, a ferramenta de varinha mágica ela é usada para isso, para selecionar uma área de mesma cor, uma área com a mesma tonalidade ali, ou uma também chamada uma área opaca. Próxima aula a gente dá sequência aí.